Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Aleluias, glória a Deus. Eu tô com saudade, irmão, saudade da casa do meu pai. Tô com saudade da minha casa, irmãos. Saudade da minha casa. Quando eu lembro daquele 2021, irmãos, de 6 para 7 de 2021, que eu senti que eu tava indo embora, irmãos. Eu tenho saudade daquele momento. Eu tenho saudade daquela leveza, daquela paz de espírito que eu senti naquele momento, que eu sabia que eu ia morar com o Pai. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Passando aqui para agradecer os novos inscritos. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente, ricamente, imensamente a sua vida. Que Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. Eu sou muito grata a cada um que se inscreveu, aqueles que comentaram. Todos os dias eu oro a Deus pela vida de cada um dos irmãos e creio no poder de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na nossa vida e na vida da nossa família. Que Deus abençoe cada um imensamente, eu sou muito grata a Deus. Irmãos, eu quero estar deixando aqui uma palavra para os irmãos, que se encontra no livro de Lucas. Lucas 11. Lucas capítulo 11, versículo 24, que eu creio que essa passagem é muito conhecida, mas também raramente prega essa passagem. Amém, irmãos? Lucas 11, 24, o título, A Estratégia de Satanás. Tá vendo, irmãos? Ele também tem suas estratégias, ele tem seus poderes, ele tem suas formas de trabalhar. Aqui, no versículo 24, diz: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: Voltarei para a minha casa donde saí. Amém, irmãos? E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Irmãos, quando eu falo para os irmãos que eu recebo muita afronta, muita humilhação, muita rejeição, já falei para os irmãos sobre as minhas vestes, que eu não deixo de vestir as minhas vestes porque alguém critica, porque alguém acha que é muito quente o lugar, ou por outras várias coisas. Irmãos, eu não deixo, eu não vou fazer o que o homem pede. Olha o que a palavra de Deus disse, irmãos. Preste bem atenção, irmãos. Eu fui liberta, eu levei 7 anos, 7 meses e 11 dias para ser liberta, irmãos. E hoje, irmãos, que eu estou liberta, estou aqui lutando, mas é luta, nós lutamos todos os dias, lutando, irmãos, para não cair, não voltar ao passado. Assim, na maneira de falar, não voltar ao que eu era antes. Está cheio de demônios, está sofrendo. É claro que aqui nesse mundo a gente não vive não, a gente sobrevive. A nossa vida não é aqui é só luta. Então, se eu for dar ouvidos a tudo que fala, todos os confrontos que eu recebo, todas as afrontas, humilhações, se eu for dar ouvidos, irmão, eu vou cair. E eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. E olha o que a palavra de Deus disse. Que eu tô liberta para a glória de Deus. Mas se eu der brecha para o inimigo, ouvir certas conversas, seguir certas pessoas, como diz, idolatrar o homem, adorar a placa de igreja, eu vou cair, irmãos. Mas a palavra de Deus disse, e tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. E deu para entender, irmãos? Porque a minha luta espiritual não é pequena. Deu para entender?
Se eu der ouvidos, tudo que me fala, todo conselho que me dá, eu vou cair, irmãos. Eu vou cair, eu vou voltar para o mundo, afundar no pecado novamente. Os espíritos vão tomar conta da minha vida. Aqui a Bíblia fala, a Bíblia deixa bem claro, né, que o espírito imundo, ele sai do homem, como ele saiu de mim. Ele está andando por aí. Mas se ele me procurar e eu tiver vazia de Deus, é claro que ele vai se apossar da minha vida. Porque se eu não sou cheia de Deus, sou cheia do diabo. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E é por isso, irmãos, que eu não dou lugar, não dou brecha para o diabo, não dou mesmo. Irmãos, tem coisas que aconteceu comigo que não dá para falar, irmãos, porque é coisa muito grave. Se eu falar, vai ter BO, porque eu sei que vai ter. E eu não posso falar claramente, mas eu falo para os irmãos, naquele grande dia, os irmãos vão ficar sabendo. Eu não posso falar tudo assim na internet, que o mundo inteiro vai ouvir, vai chegar até aquela pessoa. Tem pessoas que não têm culpa de nada, né? Então, aqui eu falo para os irmãos, eu estou falando aquilo que Deus está falando para nós, porque o Espírito, não é um espírito, irmãos. Na minha vida tinha legiões, eram legiões, como o pastor falou, todos os capetas que tinha no inferno. Olha só o tanto de ano que eu levei para ser liberta. 7 anos, 7 meses e 11 dias. Irmãos, 7 anos não é pouco tempo, não. 7 meses, 7 dias, para quem está sofrendo, irmãos, é muita luta. 7 meses é muito grande o tempo. Imagina 7 anos. Aí Deus usou alguém para me libertar e vou dar brecha para o diabo. Não, irmãos, jamais. Eu não quero voltar àquele estado que eu estava, nem é aquele estado que eu estava, irmãos, porque a Bíblia fala que o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Se eu der brecha para o diabo, irmãos, ele vai entrar e vou ficar pior do que antes. Então a palavra de Deus nos deixa bem claro. Quando nós saímos do mundo do pecado, do mundo da perdição, nós temos que buscar a nossa libertação, nós temos que procurar Jesus, a saída é Ele, a porta é Ele, não adianta buscar em outro lugar. E só que nós, irmãos, temos que ficar firme. Nós temos que lutar, renunciar todos os dias, tudo que é pecado, tudo que nos afasta de Deus. Eu, irmãos, eu evito até pessoas. Se eu vou num lugar que eu vejo que ali não está a presença de Deus, que ali as pessoas não querem nada com Deus, eu estou afastando, irmãos. Eu estou afastando, porque se eu ficar tendo contato sempre no meio de quem não quer nada com Deus, é claro que o diabo vai entrar, né? Eles vão induzir a minha mente, vai mudar a minha mente e eu vou cair novamente no lugar de onde eu saí. E olha o que a palavra de Deus fala, eu não vou ficar como antes não, eu vou ficar pior. Eu vou ficar pior. Então a palavra de Deus, irmãos, nos deixa bem claro que quando nós somos libertos dessas imundícias, dessa podridão do mundo, nós temos que ficar firme. Porque o que eu entendo, irmãos, aqui esse mundo é passageiro, essa vida é passageira. Mas é onde, irmãos, Deus não trouxe nós aqui para nós ficar brincando, não. Não, Ele trouxe nós aqui porque Jesus já disse, pensais que eu vim trazer paz? Não, ao invés de paz, espada. Espada é o que, irmãos? A espada é isso aqui, irmãos, ó. A espada que Jesus fala é isso aqui, ó. A espada para nós lutarmos todos os dias. Porque, irmãos, dá para entender, tudo que nós queremos nesse mundo tem um sacrifício. Nós temos lutas. Para mim aprender a ler, irmãos, eu fui com 15 anos de idade que eu fiz a 4ª série, que eu concluí a 4ª série do ensino fundamental. A gente morava numa roça, num lugar muito difícil, de difícil acesso para chegar até a escola. A gente mais ficava sem na escola do que ia. Mas eu determinei que eu queria estudar. Por quê? Porque Deus é na minha vida. E se eu não me esforço, irmãos, hoje eu não sabia ler a palavra de Deus. Porque o amor que eu tenho pelo meu Jesus, né? O temor que eu tenho a Jesus, eu creio que Ele me ensinava a ler. De uma forma ou de outra, eu ia aprender a ler. Então, eu concluí a 4ª série com 15 anos. E sou muito grata a Deus, só tem esse estudo aí, irmãos. Mas sou grata a Deus porque a palavra de Deus eu sei estudar. Eu não sou pregadora, não, irmãos. Eu não sei pregar, não. Mas aquilo que Deus me manda fazer, eu faço. Porque Ele me capacita. Porque Deus disse que Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, se eu sou uma escolhida, Ele me capacita. Se você é um escolhido, Ele te capacita. Não se preocupe com o que falar.
que a palavra de Deus diz para não preocupar com o que há de falar, porque é o Espírito Santo de Deus que vai falar na nossa boca. Então está explicado aqui, irmãos, sobre tudo que eu falei para os irmãos, os confrontos, as afrontas que eu venho sofrendo, até ameaças, é tipo ameaças, irmãos, que eu já enfrentei. Mas onde está o erro das pessoas, irmãos? Os líderes, aqueles que estão lá em cima do altar. Eu não estou generalizando que eu fui ministério que é muito abençoado, mas tem ministério, irmãos, que quer que eu sirva o pastor, quer que eu fique olhadura na placa da igreja. Eu já visitei ministérios, irmãos, que queriam me prender e outros me expulsaram. Então, como que eu posso apegar uma igreja a um templo? Porque Deus disse, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Como que eu vou pegar uma igreja? E eu faço aquilo, irmãos, que Deus colocar no meu coração. Então aqui está a passagem para os irmãos. Não vá para a igreja para adorar o pastor. Não vai para a igreja por causa da placa da igreja, não. E não fique dando conversa, dando ouvido à conversa de qualquer pessoa, não. Porque tem lugares, irmãos, que eu vejo muito bem. Eu tenho um olho, irmãos, abençoado. Deus, graças a Deus, abençoa os meus olhos para ver como que são as coisas. É muita bajulação e falando mal de outras pessoas pra gente. É como um dia eu encontrei uma mensagem. Se tá comigo, tá falando dos outros, mas se tá com os outros, o alvo sou eu. Então eu não gosto disso, irmãos. Eu tô falando aqui, irmãos, eu não tô falando da vida de ninguém. Eu sempre vou repetir isso para os irmãos. Eu não estou aqui para criticar ninguém, para humilhar ninguém. Cada um vai viver a vida que quiser, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos livre arbítrio. Só que ela também disse, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Se você está num lugar que está vendo que não está agradando a Deus, está num lugar que não está te fazendo bem, sai fora. É só sair. Fala, Deus, onde é que eu vou? Me dá uma direção, irmãos, eu vou onde Deus manda, irmãos. Tem pessoas me confrontando, irmãos. Eu visitei um certo lugar, irmãos. Eu cheguei lá, e alguém me perguntou aonde eu congregava. E eu falei assim, eu não tenho ministério fixo. Eu visito aonde Deus manda. Irmãos, mas aquela pergunta veio para mim com um peso tão grande, irmãos, que eu fiquei parecendo que eu estava debaixo de um saco de pedras. Irmãos, no mesmo momento começou a doer essa parte aqui do pescoço. Irmãos, estava puxando, parece que o nervo ia arrebentar. E eu fiquei ali, esfregava com essa mão, esfregava com essa mão, irmãos. E aquilo foi doendo. Eu fiquei oculto todinho com o pescoço doendo. O pescoço duro e eu agoniada, mas saí, não pedi oração. Porque também não me veio na mente, eu creio que não era para mim pedir oração. Chegando aqui em casa, irmãos, Deus nem me pediu para mim orar, nem me falou nada. E Ele só disse para mim, unge seu pescoço. Eu ungi, irmãos, e a dor foi embora. Mas eu estava querendo naquela igreja, irmãos, o mesmo tempo que eu queria e eu não queria. Falei, Deus, o que está acontecendo? Eu vou lá. E eu fui, irmãos. Eu fui. Fui muito bem recebida, que era de costume receber muito bem. Mas eu vi ali que tinha algo diferente, ainda mais diferente do que o primeiro dia que eu fui. Irmãos, e a dor queria voltar. A dor começou aqui, ó. Eu falei, Deus, eu já entendi. O Senhor me trouxe aqui para me mostrar o que estava acontecendo. Como no vídeo que eu coloquei, Deus responde até o que nós não perguntamos. E Deus me respondeu sem eu perguntar. Porque, irmãos, eu tenho... eu vou falar aqui para os irmãos que eu não tinha falado. Eu tenho um seio muito grande e está prejudicando a minha coluna. Então, irmãos, eu tô com problema nos ombros. Só que eu pensei, irmãos, que era devido ao peso do seio. E aquele negócio começou a doer muito. Mas o outro dia que eu voltei naquela igreja, eu percebi que era oração contrária. Então, as afrontas que vêm, irmãos, contra a minha vida é para mim parar, para parar o meu ministério. Porque eu, irmãos, eu fui chamada para ganhar almas. Eu não fui chamada para ficar presa dentro de igreja, não, irmãos. O meu sonho, meu desejo, irmãos, é de fazer visita nos lares, é de fazer culto nos lares. Eu amo, irmãos, eu amo. Irmãos, eu não sinto bem ficar todo dia dentro da igreja, não. Não é o meu chamado, ficar dentro de igreja. Sabe por quê, irmão? Dentro da igreja tá buscando, nós temos que ir atrás daqueles que estão fora. Quantas pessoas estão doentes, com depressão, acamada. Tantas pessoas necessitadas de tudo, e nós não fazemos nada. Então, o meu chamado, irmão, é missionário. Eu creio que alguém já viu, mas ninguém falou nada. Se não viu, amém, estou falando agora. O meu chamado, irmão, para a obra missionária.
Então, irmãos, primeiro, Deus está me capacitando, estou mudando minhas vestes. Não está sendo fácil, irmãos. Não está sendo fácil. E mais uma vez, eu falo para os irmãos, Deus me respondeu sem eu perguntar. Ao mesmo tempo que eu queria naquela igreja, irmãos, eu não queria, mas mesmo assim eu fui. Eu fui. E lá eu tive a confirmação que foi oração contrária. Por quê? Porque Deus começou a me usar lá dentro. Irmãos, faz poucos dias que eu fui lá, irmãos. Eu fui lá poucas vezes. Já foi oração contrária, irmãos. Oração contrária, eu sei de quem foi. Aquele peso, aquela pergunta pesada. Fez uma pergunta como que normal para mim. Como muitos já me perguntaram. Mas eu senti o peso. Então eu quero falar aqui para os irmãos. Para vigiar. Para vigiar, porque a vigilância, gente, nos ajuda muito. E Deus tinha me pedido, irmãos, para abrir um jejum. Deus falou para mim, se consagre, abre um jejum. E eu comecei a jejuar, irmãos. Comecei a jejuar e eu voltei lá, irmãos. Eu voltei lá debaixo de consagração de jejum, irmãos. E foi aí que Deus me revelou. Né? Quando eu cheguei lá, irmãos, que eu sentei, eu comecei a sentir a dor de novo. E eu repreendi e falei, não, Senhor, aqui não, já estou curada. Aí eu percebi outros olhares, irmãos. Outros olhares estranhos para mim. Foi aí que eu entendi. Falei, Senhor, obrigado por ter me trago aqui. E obrigado por ter me respondido aquilo que eu não perguntei. Muito obrigado por ter me mostrado aquilo que eu não tinha visto. Porque no momento, irmãos, eu não percebi nada. Eu percebi nada. Porque foi uma palavra de peso. Uma pergunta que pesou muito sobre a minha vida. Mas enfim, irmãos, estou aqui para a glória de Deus. Então eu quero deixar essa passagem aqui para os irmãos. Para você que está aí na presença de Deus, não dê lugar para o diabo. Aqui está escrito, ele vai sair. Mas quando ele voltar, ele volta com 7 piores. E o estado da pessoa vai ser pior do que antes. E é por isso, irmãos, que eu não dou brecha. Irmãos, eu já passei por muita luta aqui, irmãos. Como eu falei para os irmãos, eu não posso falar. Se eu pudesse falar, irmãos, eu ia abrir a boca aqui e falar tudo, irmãos. O quanto eu sofro perseguição de todos os lados. Desde quando, irmãos, eu fui para Jesus, a perseguição no trabalho, na vida sentimental, perseguição em todas as áreas da minha vida. E chegando aqui também não está sendo fácil, irmãos. Então, o que tentaram fazer comigo já algumas vezes, irmãos, eu não posso falar aqui. É algo que eu não posso falar no YouTube, porque vai para o mundo inteiro. Então essas pessoas vão assistir, né? Elas vão saber que é elas e vão fazer um boletim de ocorrência. Eu não posso falar isso. Mas, irmãos, é renúncia todos os dias. É renúncia. É oração, é jejum, é palavra. Irmãos, quando eu tô só, hoje mesmo meu filho tá comigo. Hoje é sábado. Quero até pedir perdão aos irmãos que eu deixei uma oração sexta de manhã. Eu falei que era 5 de julho. Não, irmãos, 5 é hoje. 5 é hoje. Eu estou em casa com meu filho. Meu filho não trabalha no sábado. Mas quando eles não estão, irmãos, eu fico com o celular ligado. De louvores. Louvores que edificam a minha alma. Louvores que falam comigo. Louvores que me fortalecem. Eu quero até falar para os irmãos que eu frequentei a igreja. Que diz que não pode louvar muito, não. Que louvor gera emoção. Então, irmãos, comigo, quanto mais eu louvo, mais a presença de Deus desce na minha casa. Então, irmãos, louve ao Senhor. Porque Deus pede para louvar com harpa. Com a harpa. Né? E nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que edificar nossa casa. Teve um dia, irmãos, que eu senti que alguém ia pular o muro da minha casa. Só que eu tava, irmãos, louvando. E Deus me disse, não pulou por causa dos louvores. Tá vendo, irmãos, como o louvor edifica a nossa casa? Louvores, irmãos. Às vezes eu coloco o louvor da harpa. Não é qualquer louvor que eu louvo, que eu escuto também não, irmãos. Eu gosto de colocar os louvores da harpa. Eu gosto de colocar... Tem alguns louvores que Deus me toca, como aquele que eu louvei, esse que eu louvei agora. Aquele que eu falei que é da CCB. Aqueles louvores, é os que Deus coloca no meu coração. Então, esse dia, Deus me disse... Eu comecei a sentir medo, irmãos, eu comecei a preocupar dentro de casa. E como eu fico só, a casa é muito grande, irmãos. Eu fui até a porta da frente, né, e tem um lado do muro que tem uma abertura, tem uma brecha lá. E Deus disse pra mim, iriam entrar, não entrou porque você tá louvando. E isso já era tardezinha, irmãos. Já era tardezinha. Eu falei, glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque, irmãos, o louvor, ele espanta ali os inimigos. Ele sabe quem que tá na nossa vida, ele sabe quem está na nossa casa.
Então eu sou muito grata a Deus, irmãos, por ter me resgatado do mundo. Sou muito grata a Deus, né, por ter usado o irmão Leandro para minha libertação. Eu sou grata a tudo nesse mundo, irmãos. Irmãos, eu agradeço a Deus até pelas lutas que eu já enfrentei. Porque quando eu olho para trás e vejo as lutas que eu passei, irmãos, não tem como falar que não foi a mão de Deus, porque eu no mundo sofrendo, como eu já disse que eu queria pôr fogo na casa com os meus filhos dentro, muitas coisas, veneno me deram macumba, me deram de tudo para me matar, irmãos. E teve uma luta muito grande, irmãos, foi no velório do meu pai. No velório do meu pai e depois do sepultamento do meu pai. Lutaram para tirar a minha vida, irmãos. Dentro do cemitério ali, Deus me mostrou algo. Dentro do cemitério onde estava sepultando meu pai, Deus mostrou algo. E eu fui embora e aquele inimigo lutou, irmãos. Lutou para acabar com a minha vida e eu tô aqui. Quando eu cheguei em casa, irmãos, é que Deus foi me revelar tudo o que tinha tramado contra a minha vida. Então não adianta, irmãos. Se você serve a Deus em espírito e em verdade, não teme o Satanás sempre, teme a Deus. Porque a Bíblia já fala, não teme aquele que pode matar o seu corpo e nada mais pode fazer. Teme a Deus, porque ele pode matar o seu corpo e ainda lançar sua alma no inferno. É por isso, irmãos, que eu temo ao meu Senhor Jesus. Eu temo ao meu Senhor Jesus. Porque hoje, irmãos, se eu não vigiar, eu posso cair, irmãos. Mas eu sei que a mão de Deus é sobre a minha vida. Eu sei, irmãos, que a mão de Deus é sobre a nossa vida. Orei por cada um na madrugada. Pedi para que Deus fosse visitar, que o Espírito Santo fosse consolar quem estivesse triste, quem estivesse angustiado. Irmãos, eu ponho a mão em cima do celular, irmãos. E oro pela vida de cada um, irmãos. Porque eu sei que Deus está ouvindo a minha oração. Eu sei que o mesmo Deus, irmãos, que me usou no passado, me usa agora. O mesmo Deus que respondeu às minhas orações no passado, ouve também agora. E eu creio, irmãos, e eu creio na vitória no nome de Jesus. Mas só que tem uma coisa, irmãos, não adianta ficar só esperando eu orar, como teve pessoas que falou para mim que eu ia orar e Deus tinha que responder. Não, não existe isso. Nós temos que todos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor Jesus, porque eu estou fazendo a minha parte. Mas os irmãos têm que fazer a parte de cada um. Eu não deixo de orar por nenhum. Porque eu sei que os que estão inscritos aqui foi o Senhor Jesus que mandou. E eu creio que mais chegarão. Eu quero pedir para os irmãos, deixa o like, deixa comentário, nem que for um amém, um glória a Deus, um aleluia. Se inscreva, compartilhe, irmãos, para que esses vídeos cheguem mais longe. Para que nós venhamos alcançar mais almas, porque da mesma forma que Deus pode me abençoar, pode abençoar os irmãos que compartilham, pode abençoar os irmãos que se inscreve, que comenta, que deixa o like. Vamos fazer esse canal crescer, irmãos, para chegar mais longe. Porque eu oro por todos, oro pela família de todos, irmãos. Tem hora que eu me deparo orando, irmãos, que eu fico pensando, meu Deus, é impossível a minha oração chegar no mundo inteiro, assim, para alguém ouvir. Mas Deus está ouvindo, irmãos. É tantas causas nesse mundo, irmãos, que às vezes eu paro para pensar e eu falo, Senhor, como eu comecei aqui louvando, eu falo, Senhor, me leva daqui, eu quero ficar aqui não, Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que eu vejo e não posso resolver, irmãos. Esse motivo que eu quero ir embora hoje, porque tem coisas que eu não posso resolver. Tem coisas, praticamente tudo, eu não posso resolver. Ali, se não for a minha oração, uma palavra que eu deixo para os irmãos, né? Eu não posso fazer mais nada. E às vezes eu peço, Deus, me leva. Me leva porque eu tô cansada daqui. E eu não aguento ver mais tanta injustiça, tanto sofrimento. Quantas coisas têm acontecido esses dias. E eu olho, né? Eu faço uma revista pelos 4 cantos do mundo, irmãos. E eu fico triste, eu me entristeço. Aí é onde eu começo a louvar, irmãos. Volta logo, Jesus, vem me levar pra casa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus, tenho saudade de casa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada. Aleluias, glória a Deus. Acho que eu peço para Deus, irmãos, para vir me buscar. Eu tô feliz aqui, irmãos, que eu tô podendo falar com os irmãos estão assistindo, tem alguns que comentam, deixa like. Eu tô muito feliz, irmãos, mas quando eu lembro do céu, irmãos, a alegria é muito maior.
Muito mais. Irmãos, eu quero fazer um pedido para os irmãos. Não falte no céu, irmãos. Não falte no céu. Porque quando eu estava indo, irmãos, eu falei para o irmão Leandro, eu falei, irmão, não falte no céu. Porque se eu não te conhecer aqui, eu vou te conhecer no céu. Não falte no céu. Eu sei que os irmãos que se inscreveram aqui, só tem uma que eu conheço, que é daqui da minha cidade, cidade de Montes Claros. Eu não conheço os irmãos, mas eu falo para os irmãos, não falte no céu, irmãos. Porque se eu não puder conhecer os irmãos aqui, eu vou conhecer lá no céu. Nós vamos nos encontrar, nós vamos nos abraçar, nós vamos ficar felizes, irmãos. Não falte no céu, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa essa palavra aqui para os irmãos, para a meditação dos irmãos. E que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus, tenham uma ótima tarde, ou um ótimo dia, ou uma ótima noite, né? Que eu não sei o horário que os irmãos vão assistir. Que os irmãos tenham um ótimo final de semana, né? Tenham um ótimo sábado, um ótimo domingo. Para quem está de férias, ótimas férias. Para os professores, para os alunos. Que Deus abençoe, que Deus guarde, Deus dê livramento. Para os trabalhadores também, quem estiver de férias, né? E quem estiver trabalhando. Que Deus guarde cada um na palma da sua mão. Que Deus guarde a cada um como a menina dos seus olhos. Que Deus nos cubra com o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até um ótimo vídeo. Assim, se o Senhor Deus nos permitir. Amém, irmãos? Fica com Deus. Um beijo no coração de cada um.